Quem avisa, amigo é. Boa noite, presidente Bolsonaro. Estou aqui de volta para conversarmos sobre a reforma da Previdência. Ontem eu disse que não se usa de um canhão para matar uma formiga. E fiz isso para dizer que várias normas que estão no projeto de emenda constitucional poderiam ser alteradas ou introduzidas no direito brasileiro por projeto de lei. Exemplo disso, presidente, é a reforma dos segurados do INSS. Presidente, para mudar a pensão dos segurados do INSS, não precisa de emenda constitucional. Para impedir o acúmulo de pensões, não precisa de emenda constitucional. Para se estipular que a pensão será correspondente a 50% na cota familiar e mais 10% para cada dependente, não precisa, presidente, de reforma constitucional. Basta se alterar, mediante projeto de lei e até por medida provisória, presidente, as leis que tratam a Previdência Social no Brasil, ou seja, as leis 8.212 de 91 e a lei 8.213. A Previdência Social gerida pelo INSS basicamente está em lei ordinária. A única coisa que precisa mudar é a idade mínima na Constituição, e mesmo essa depende de uma interpretação, porque a própria Constituição enumera a idade mínima de 60 anos para homens e 65 para homens e 60 para mulheres. Só que se deu uma interpretação que essa idade seria válida apenas para aposentadoria por idade, não sendo aplicável a aposentadoria por contribuição, que é um caso até controverso no direito constitucional. Não tem uma posição do Supremo sobre isso. Mas, de qualquer forma, presidente, a grande gama de normas que está se fazendo, basta projeto de lei. Para mudar alíquotas do valor de contribuição dos segurados do INSS, basta projeto de lei. Pode-se reduzir a alíquota para os ingressantes no sistema com salário mínimo para abaixo de 8%, bem como pode majorar para aqueles que têm as faixas maiores para até 14%, por projeto de lei. Mais uma vez eu enfatizo. Presidente, e mais. Vou falar um pouquinho só de capitalização. A capitalização existe no Brasil, mas ele deve ser como previdência complementar, nunca como previdência ordinária. Explico melhor, presidente. Se realmente precisa reformar o INSS, uma medida simples, que pode ser feita por projeto de lei, é reduzir o teto do INSS. O teto do INSS, que hoje tem 5.800 e poucos reais, por projeto de lei pode ser fixado em 3.000, em 2.500. Mas 2.500 eu realmente considero muito baixo. Em 3.000 reais, reduz-se o teto. Todo mundo vai passar a contribuir de acordo com os seus salários da iniciativa privada até esse teto de 3.000. E o maior benefício a ser pago também vai ser de 3.000. A partir disso, vai tudo para a previdência complementar, ou seja, para aquele regime de capitalização. Não se pode, num país pobre como o Brasil, num país que está passando por mudança, num país que tem mais de quase 20 milhões de miseráveis, colocar um regime de capitalização em substituição ao regime de repartição. O regime de repartição tem que permanecer. Pode-se reduzir, como diz, por projeto de lei, o teto do INSS para 3.000, e a partir daí entra-se um regime de capitalização. Porque quem ganha acima de 3.000 poderá poupar alguma parcela do seu salário e fazer a sua poupança no regime de capitalização. Mas quem ganha menos do que isso não tem como, presidente. E outra coisa, o regime de repartição é exatamente para que possa retirar recursos daqueles que têm mais para poder transferir aos que têm menor renda. Aqueles que estão desempregados, aqueles que não têm instrução, aqueles que trabalham no campo, aqueles que são portadores de deficiência. Isso é previdência social e assistência social, que tem que ser garantido pelo Estado, sim. Tem que ser garantido pelo Estado, sim, repito. Presidente, não vá na do Guedes, que capitalização resolve tudo. Capitalização num país como o nosso não resolve e não pode ser substituto.
Mesmo porque no sistema de repartição há aqueles que vão contribuir e vão falecer antes do tempo, não vão deixar beneficiário algum. Há aqueles que vão contribuir e não vão ter benefício algum, exatamente porque isso fica no fundo, o regime é solidário, é distributivo e vai servir para financiar aqueles que contribuíram com menor valor e que deixaram benefícios. Imagina um jovem, acabou de se casar, contribuiu apenas 5 anos para a Previdência. Morreu, teve uma doença, morreu, deixou uma dependente, uma esposa e uma filhinha. O Estado brasileiro vai pagar a pensão para essa esposa e filhinha para o resto da vida. Não vai me dizer que aqueles 5 anos que aquele jovem contribuiu vai ser construir o fundo para pagar a pensão da viúva e da filha menor. Não, é porque o regime é distributivo, é porque o regime é solidário. Então, presidente, não há espaço num país como o nosso para ordinariamente haver regime de capitalização. Assim, como previdência complementar. Pode-se reduzir o valor do teto? Pode, por lei. Pode-se instituir a previdência privada? Já existe. Mas pode-se estimular as pessoas, mediante campanha, a aderir a regime de capitalização privada? Pode, presidente. Agora, o que não pode é deixar as pessoas carentes, os desamparados da assistência social e da previdência social. Previdência, presidente, só precisa ouvir mais as ruas, ouvir mais o povo, esclarecer melhor. Mesmo porque, presidente, há muito por que se fazer. Não quero voltar aqui, presidente, daqui a 3 meses, 1 ano, no final do mandato, para dizer: eu bem que avisei.